Olá, muito boa tarde. Hoje eu vim falar com vocês sobre os principais erros que o profissional comete na hora de realizar a criolipólise, na hora de congelar o tecido do seu paciente. Então vou falar um pouquinho sobre os principais erros e como é que a gente pode minimizar a chance ou até zerar a chance de cometer algo errado na hora do congelamento. Bom, primeiro eu vou contar uma historinha que acontece muito comigo aqui em consultório para ver se vocês se identificam daí e conseguem puxar na memória algum paciente de vocês que já passou por isso. É muito comum o paciente, o cliente, chegar para mim aqui em consultório me falando que fez criolipólise em outra clínica com outro profissional e a área onde ele congelou aumentou. Bom, outra coisa muito comum é o cliente falar que teve ele relata endurecimento, nós sabemos que é uma fibrose depois que congelou essa área. De cara, eu acho que essa é a primeira queixa. Então, ou o cliente me fala, não, Fran, não quero fazer criolipólise porque criolipólise não funciona, eu já fiz, ou eu fiz criolipólise e piorou aonde eu congelei. Isso se chama hiperplasia paradoxal e é extremamente comum. E em literatura vocês não vão encontrar um motivo para isso acontecer, mas a gente sabe que dá para evitar e eu vou falar um pouquinho disso para vocês hoje. Quando eu congelo um paciente, eu tenho que entender que eu estou causando uma lesão nesse adipócito, que esse adipócito vai morrer por apoptose e vai liberar triglicerídeo. Então, o que eu tenho que ter num contexto na minha cabeça? As células que estão do lado, se estiverem ativas e não forem invibializadas pelo congelamento, vai pegar essa gordura para ela. E aí a gente tem um aumento do tamanho de adipócitos e muitas vezes uma multiplicação desse adipócito. Então o paciente veio com uma queixa e saiu com 2, 3. E eu vou te falar outra coisa, isso não acontece imediatamente após o congelamento. Isso vai acontecer 3, 4, 5 meses depois. Então, tá aí também a importância, já vou abrir aí um parêntese para a gente avaliar esse paciente pós-criolipólise 3, 4, 5 meses depois para saber se a gente não fez nenhuma coisa errada ali, que é muito comum, tá? Como é que eu faço, Francine, então, para não causar uma hiperplasia paradoxal no meu paciente? Até porque, minha gente, a gordura que é consequência da hiperplasia paradoxal, ela é muito mais difícil de ser tratada. É uma notícia bem ruim, às vezes tem que ir até para uma lipoaspiração. Então, se eu fizer da forma correta, eu não causo essa hiperplasia paradoxal, eu não corro risco desse paciente me procurar daqui 4, 5 meses com uma queixa pior do que ele veio a primeira vez. E pelo contrário, o que eu faço ali é muito parecido com uma lipoaspiração. Eu falo que a criolipólise, ela é a nossa ferramenta mais próxima e menos invasiva e mais próxima de uma lipoaspiração, que é um procedimento extremamente invasivo. Ela, além de não ser nem um pouco invasiva, ela ainda consegue se assemelhar muito, se feita da forma correta, com uma cirurgia plástica. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a hiperplasia paradoxal, como evitar a hiperplasia paradoxal e quero dar algumas ideias para vocês e eu quero que vocês busquem aí na memória pacientes que vocês, de vocês que já passaram por isso e como é que você fez para reverter a situação e se foi fácil, porque eu sei que não é fácil reverter uma hiperplasia paradoxal. Quando eu congelo um paciente, a primeira coisa que eu tenho que fazer, então o primeiro erro que nós vamos comentar agora é não congelar a área inteira. Então veja bem, o que é que a maioria dos profissionais fazem? Aluga uma máquina de criolipólise e vende 1, 2, no máximo 3 áreas para esse paciente e manda ele para casa. A chance desse paciente ter uma hiperplasia paradoxal é gigantesca, tá? Se você chamar esse paciente 4 meses depois para uma reavaliação,
a chance que ele venha reclamando da criolipólise é muito grande. Por quê? Pensa comigo. Eu peguei a manopla de sucção, vamos falar de abdômen, peguei uma área aqui do abdômen desse paciente, suguei essa gordura para dentro e congelei. Lindo, vamos supor que é uma máquina boa, que entrega resultado, eu vou falar disso com vocês hoje também, que é uma máquina excelente, que entrega aquilo que promete, etc e tal. Eu congelei. O que foi que eu congelei? Lateral. As placas de congelamento, elas ficam lateralizadas. O meio da gordura onde eu acoplei não chegou na mesma temperatura das placas laterais. Então, eu tenho que pensar na correção térmica desse paciente. Se eu não fizer correção térmica, eu não tenho um congelamento efetivo e eu provavelmente vou ter um paciente com hiperplasia paradoxal ou com fibrose pós-congelamento, principalmente se eu passei do tempo correto da máquina. Então, a primeira coisa que eu trago para vocês, o erro mais gritante que geralmente eu vejo os profissionais cometerem é esse. Não fazer a correção térmica, não congelar por inteiro, não fazer a varredura desse tecido. E é justamente esse o segredo do Magic Lip. Um dos segredos do Magic Lip é você congelar por inteiro o que tem que ser congelado e dar ênfase às prioridades. E aí a gente fala disso num próximo vídeo. Mas, então vamos lá, Fran. Qual é uma das coisas que eu posso fazer para evitar a hiperplasia paradoxal? Primeira delas, correção térmica, tá? Entender que a minha máquina vai congelar mais em algumas áreas e menos em outras áreas. E mesmo as manoplas 360, que são aquelas que congelam por inteiro, se você botar o termômetro no tecido, vão ter áreas que congelaram mais, áreas que congelaram menos e áreas que não congelaram. Então, a importância de entender o que eu congelei e o que eu não congelei é o primeiro segredo. Segunda coisa, eu preciso inibir PPAR, fatores transcricionais. Quando eu congelo um paciente e eu não inibo PPAR, eu corro o risco de uma hiperplasia paradoxal. Se eu não fizer a inibição imediatamente após o congelamento, esse paciente bem provavelmente pode evoluir para uma hiperplasia paradoxal. Se eu inibo, eu não corro esse risco, portanto, o meu congelamento foi 100% efetivo e se aproximou muito de uma cirurgia plástica. Como é que eu inibo PPAR? A inibição de PPAR, ela vem através, principalmente do ultrassom de baixa, tá? No parâmetro correto e no tempo correto. Quando eu faço uso de um ultrassom de baixa após o congelamento, eu estou inibindo PPAR. E aí a chance de ter um congelamento efetivo e sem nenhum risco para esse paciente é muito grande e muito viável. Quando eu não inibo PPAR, o que vai acontecer ali é a liberação de fatores transcricionais que podem fazer com que esses adipócitos que estão em volta do congelamento, que não foram invibializados, eles peguem esse triglicerídeo para si, cresçam de tamanho e se multipliquem. E aí você tem aquele problema do paciente reclama que a crio não funciona, que eu fiz a crio e piorou e etc e tal, ok? Então, esse é um dos, acho que os pioneiros, assim, dos erros que os profissionais cometem na hora de congelar uma gordura. Não inibir PPAR, podendo causar assim uma hiperplasia paradoxal, e não fazer a correção térmica, a varredura, saber que eu congelei todo o tecido. Ah, Fran, mas e se eu usar crio de placas? Eu tenho menos chance, aliás, eu tenho mais chances de corrigir, fazer a correção térmica? Depende. Qual é a máquina que você está usando? A máquina, quando você acopla ela no seu paciente e você faz a conferência do quanto que você está entregando na pele, no tecido desse paciente? Porque se a sua crio de placa não estiver entregando uma temperatura negativa na pele, não estou falando na máquina, porque no display sempre vai estar tudo lindo. Ela vai te falar que está entregando menos 5, menos 10, menos 11. E ali no display não vale nada. Tá? O que vale para mim é, na pele do paciente, a minha máquina entrega o que ela promete? Então, se você usa uma crio de placa, dá para fazer uma correção térmica melhor? Dá.
Só que se a máquina estiver entregando o que ela está prometendo e na hora que você vai fazer a aferição na pele desse paciente estiver pelo menos uma temperatura negativa. A gente sabe que ideal de -3 a -10, -5 fica ali na excelência, que é o intermediário aí desse congelamento. Então, eu tenho uma cria de placa, é mais fácil fazer correção térmica? Talvez, mas a minha máquina está entregando o que ela promete no tecido? Ou ela está entregando só no display? Então, o outro erro muito cometido é não fazer a aferição da entrega da máquina que você tem. A máquina, quem te vende a máquina, quem te aluga a máquina, sempre vai te prometer a entrega de -11, -5, -3. Você está conferindo isso? Tá pondo o termômetro ali na pele do paciente? Seu termômetro é bom? É um termômetro que está viável para fazer essa aferição? Então, começamos com outro problema muito sério. Não conferir a entrega da máquina, não saber se a máquina está entregando aquilo que ela está prometendo. E se ela não estiver entregando, você não está fazendo apoptose, portanto, você nem corre o risco da hiperplasia paradoxal, mas você também não vai entregar resultado. Ou vai entregar um resultado de lipólise, que é um resultado um pouco mais pobre do que uma apoptose. Então, assim, primeira coisa, congelar por completo, fazer a varredura, correção térmica. Segunda coisa, saber se a minha máquina entrega aquilo que ela me prometeu quando eu comprei, quando eu aluguei, etc e tal. Isso é muito importante. Então, fixem isso na cabeça. A temperatura negativa não tem que estar na placa da máquina, não tem que estar no display da máquina. A temperatura negativa ela tem que estar na pele do seu cliente, para você estar fazendo efetivamente uma apoptose. Outra coisa, a partir do momento que a pele do meu cliente chegou na temperatura negativa, eu tenho um tempo para fazer o congelamento. E não é também o que vem na instrução, no manual da sua máquina, tá? Isso está em artigo científico. Então, quando eu acoplei minha manopla, aferi a temperatura dessa pele, percebi que a temperatura chegou no grau que eu quero, -3, -5, -10, eu tenho um tempo correto de utilizar a máquina para fazer uma apoptose efetiva e principalmente para não correr risco de queimadura e não correr risco de causar fibrose no meu paciente. Então, tudo isso é importante, você saber se a máquina está entregando, se você está fazendo o tempo correto, se você está aferindo a pele desse paciente para a partir daí começar a contar o tempo que você vai congelar essa pele. Tudo isso é muito importante. E aferir máquina nem sempre é rápido. Então, é sempre bom que a gente faça a aferição antes de começar nossos atendimentos, às vezes numa colega de trabalho, alguma coisa assim, para eu entender da máquina e começar a trabalhar com ela, porque se eu deixo para fazer isso na pele do paciente, eu tenho esses dois riscos, ou não dar resultado, ou passar do tempo e provocar ali uma queimadura, algo do tipo, tá? Outro erro muito cometido pelos profissionais é comprar mantas de baixa qualidade, mantas protetoras que são baratas, que não têm Anvisa e etc e tal. Eu vejo isso muito acontecer. O profissional quer economizar e acaba perdendo a linha, porque quando eu uso uma manta barata, eu corro o risco dela abrir, no momento que a máquina sugar essa gordura para dentro, essa manta não aguentar e eu acabar queimando esse paciente, porque eu tô fazendo nele uma temperatura negativa. Então, a qualidade da manta que você usa, ela é extremamente importante. Não tentem economizar em material para fazer criolipólise, porque vocês vão estar correndo o risco de queimar seu paciente, de gerar um trauma, uma lesão ali naquele tecido, tá? Isso é muito importante. Geralmente o pessoal que aluga a máquina é um pessoal que já vem te vendendo a manta junto, tá? Então, idealmente o que você tem que fazer é estudar sobre essa manta, ver se essa manta tem a qualidade que ela promete, etc e tal. Ver se tem Anvisa, se tá tudo certinho com essa manta, porque isso, se você não souber trabalhar com a manta adequada, também é um risco que você corre aí de causar uma queimadura nesse paciente seu, tá? Outro erro que eu vejo muita gente cometer. Primeiro que eu falei vender área. Gente, vender área
é correr risco de não entregar resultado para o seu paciente se você entregar daqui 3, 4 meses ele te procurar reclamando que aquela área ele aumentou. Segundo, não conferir se a sua máquina entrega aquilo que ela realmente promete, que ela realmente, que ali o vendedor ou quem está te alugando te prometeu. Outra coisa, material de má qualidade ou de uma procedência duvidosa, né? E a outra coisa que eu vejo muito é a utilização de tecnologias não adequadas para fazer reperfusão. Olha só, eu já vou de cara contar isso para vocês. Não se usa radiofrequência para fazer reperfusão em criolipólise. É um erro super comum que eu vejo profissionais cometendo. Não façam isso, tá? Não se usa radiofrequência após criolipólise. Ponto final. Está em literatura, está comprovado. Então, o que eu uso para fazer reperfusão? Ou as minhas mãos, ou ultrassom de baixa, que é o ideal, e ele, na verdade, chega a ser obrigatório para eu fazer aquela inibição de PPAR que eu falei lá no começo, tá? Mas principalmente as mãos. Usa suas mãos, faz uma massagem, uma reperfusão bacana ali. Tenta colocar esse tecido oxigenado novamente com as mãos, 2 minutinhos, 3 minutinhos são suficiente. Então, o uso de tecnologia errada pós-criolipólise é um dos erros que eu mais vejo acontecer e que, além de inibir o resultado que você daria ali naquela apoptose, você ainda corre o risco, mais uma vez, de ativar fatores transcricionais e aumentar o tamanho do adipócito e aumentar a quantidade de adipócito e piorar a situação clínica do seu cliente. Então, saber o que usar depois do congelamento é extremamente importante. Use as mãos, use um ultrassom de baixa, mas não use radiofrequência, tá? Isso já foi debatido antes. Existem, se vocês forem assistir palestras de criolipólise, vocês vão ver que alguns profissionais usavam, mas a literatura atual não recomenda. E na prática clínica eu posso dizer com muita firmeza, bater o martelo, que realmente é totalmente inviável esse uso. Então, usar tecnologias corretas pós-congelamento também te levam à excelência de resultado. Outra coisa, Fran, se eu não posso vender área, porque eu não vou entregar um bom resultado, se eu tenho que inibir PPAR, então é muito difícil entregar resultado? Não, é muito simples. Na verdade, a gente que começou a complicar a criolipólise e começou a fazer ela de forma equivocada, de forma errada, e ela foi até perdendo um pouquinho daquele valor que ela tinha, sabe? Então, hoje, gente, eu vou deixar alguns resultados para vocês nesse vídeo. É sério, eu chego a uma excelência que equivale, sim, a uma lipoaspiração, porque faço bem feito. Então, se você fizer bem feito, não é difícil, não é trabalhoso e você vai ter, sim, resultados excelentíssimos. Seu cliente vai ficar muito feliz e você mais ainda, porque sua agenda vai lotar, você não vai ter horário para atender, que é o que acontece comigo hoje, graças a Deus. Então, assim, o boca a boca é muito importante, porque a cliente que sai satisfeita, ela te traz 3, 4 clientes, né? A propaganda virtual hoje também é muito importante, só que o mais importante é a excelência do resultado que você vai entregar. E para eu entregar a excelência, eu tenho que tomar conta de todos esses passos. Eu tenho que fazer um congelamento completo, uma varredura completa, uma correção térmica, eu tenho que inibir PPAR e eu preciso saber qual é a máquina que eu estou trabalhando e se ela está entregando aquilo que eu preciso. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, que eu vejo muito, que chega muito aqui pra mim, tá? Tem alguma coisa que faz com que eu potencialize o congelamento? Várias. E provavelmente são recursos que você tem aí na sua clínica. E que se você não tem na sua clínica, que você vai começar a trabalhar agora com criolipólise, são recursos baratos, que dá de extremamente fácil acesso e que vai fazer vai fazer muita diferença no seu atendimento, no seu protocolo. Então, por um exemplo, eu posso usar, como eu já disse, um ultrassom de baixa e depois, na sequência das sessões que eu for dar para esse cliente, eu posso usar outros recursos que façam lipólise, apoptose e associações inteligentes que vão potencializar muito o congelamento. Mas eu quero abrir uma ressalva aqui. A máquina tem que entregar a apoptose.
O que eu faço antes ou depois de congelar é um bônus que eu estou dando para o meu cliente. A máquina que eu estou trabalhando tem a obrigação de fazer a apoptose. Então, se eu não fizer nada antes e não fizer nada depois, eu tenho que dar resultado mesmo assim para o meu cliente. Mas é claro, se você tem uma clínica, se você tem um espaço, se você pode investir em aparelhos baratos nesse começo, se você estiver começando, se você pode dar um bônus para o seu paciente, é lindo, é ótimo, né? Então, assim, tem vários recursos, eletrolipólise é maravilhosa de ser usada, ultrassom de alta é maravilhoso de ser usado, tanto pré quanto pós, o próprio ultrassom de baixa, a própria radiofrequência no momento correto, ela é maravilhosa de ser usada, associada a outros recursos, o ozônio é maravilhoso de ser usado. Eu tenho uma gama, uma lista de protocolos e aparelhos que podem potencializar seu resultado e de forma, assim, extremamente efetiva. Sabe quando a gente tem certeza que a criolipólise deu certo? Quando o paciente volta 6, 7 meses depois e a barriga dele está exatamente como você deixou. Aí eu tenho certeza. Eu fiz apoptose, eu inibi PPAR, eu desativei fatores transcricionais e esse paciente não voltou a engordar. Ah, deixa eu falar uma coisa com vocês que veio aqui na cabeça agora. O pessoal pergunta muito, Fran, se eu fizer a criolipólise, qual é a chance da minha gordura voltar? Sabe o que você vai responder para o seu cliente? A mesma chance de você fazer uma bariátrica ou fazer uma lipoaspiração. Se você voltar a comer loucamente, a não praticar sua atividade física ou algo do tipo, se você fizer uma cirurgia plástica, aquela gordura vai voltar. Então é a mesma chance, porque quando eu faço uma criolipólise, eu mato o adipócito, ele morreu, acabou. Só vai voltar se esse paciente comer loucamente e nascer um novo adipócito ali, se eu fiz tudo certinho. Então é muito parecido mesmo com uma cirurgia plástica. Eu tenho um resultado de excelência quando o meu paciente segue minimamente um pós bacana. E eu tenho resultados ruins, né? Quando a culpa não é minha, porque se for minha, é minha. Quando o paciente desanda completamente depois do procedimento. Assim como numa lipoaspiração, assim como numa abdominoplastia, assim como numa cirurgia bariátrica, né? Então é isso que eu sempre respondo. A sua chance de voltar a ter este abdômen é a mesma se você tivesse feito uma lipoaspiração. Você vai comer loucamente e isso daí vai voltar. Se você tiver uma vida controlada, e quando eu falo controlada, não é restrição, passar fome, não é nada disso, pelo amor de Deus. Controlada é um equilíbrio mesmo, comer mais comida de verdade, evitar o que a gente sabe que faz mal, deixar para comer a besteira quando tem que comer e não todo dia. Isso daqui não vai voltar, isso daí vai permanecer. Daqui 6 meses você vai voltar para um retorno e sua barriga vai estar exatamente como eu deixei ela quando você saiu daqui. Então isso é importante vocês passarem para o paciente de vocês. Uma crio bem feita, um congelamento efetivo, ele vai ter uma durabilidade gigantesca, talvez até para sempre, se esse paciente manter uma rotina equilibrada, não restritiva, equilibrada apenas, tá? E por último, para encerrar, eu vou falar um pouquinho de dupla reperfusão, porque eu acho importante que vocês entendam. Olha só, o que é a dupla reperfusão? É quando eu congelo mais de uma vez as prioridades. E eu demarco essa prioridade quando eu faço a avaliação do meu paciente, obviamente. Além da queixa principal dele, aquilo que eu estou vendo, que eu estou visualizando, né? Aonde é que esse paciente precisa mais? Aonde é que eu preciso fazer mais apoptose? E aí eu posso fazer dupla reperfusão. E um erro que eu vejo muitos profissionais cometerem é fazer a dupla reperfusão em tempos errados, tá? Então eu faço aqui X, aqui XY, ali H. Gente, dupla reperfusão, eu congelo a prioridade mais de uma vez no tempo correto, para eu entregar um resultado efetivo para o meu cliente. Então, dupla reperfusão tá em todos os artigos, é uma técnica super respaldada por artigo científico. Eu posso congelar a minha prioridade mais de uma vez, tá? Inclusive, é também um dos segredos do Magic Lipo. E se eu fizer no tempo correto,
é sucesso garantido. Porém, se eu fizer no tempo errado, é risco, mais uma vez, de fibrose e hiperplasia paradoxal. Quando eu faço uma dupla reperfusão mal feita, a chance que eu tenho de fibrosar o tecido, ela existe, tá? E é tão simples fazer uma dupla reperfusão bem feita. Não é nenhum segredo. Desde que você conheça a máquina que você está trabalhando, eu consigo resultados em dupla reperfusão, assim, surreais, que nem o cliente às vezes acredita que aquilo está acontecendo com ele, tá? Então, dupla reperfusão é um dos erros que eu pego aqui. Profissional que fez dupla reperfusão no tempo incorreto, que fez a dupla reperfusão nos locais incorretos. Outra coisa, eu nem ia falar disso, mas veio aqui a cabeça agora, eu vou falar. Paciente que chega com, às vezes, buracos assim na barriga. Aqui tem tecido adiposo, no meio não tem, aqui não tem, aqui tem. Isso é muito típico de profissional que vende área de criolipólise. Vende 1, 2 áreas, 3 áreas. Eu congelo aqui, as minhas placas de congelamento fazem a apoptose porque minha máquina é boa e aonde eu não fiz a correção térmica, o que vai ocorrer ali basicamente é a não apoptose e aí eu tenho um buraco. Aonde eu congelei, diminuiu gordura, aonde eu não congelei, não diminuiu. Chega muita gente assim pra mim aqui. Então, profissional que quer trabalhar com criolipólise, que já trabalha com criolipólise, não venda áreas. Se você for vender, faça a correção térmica, porque a chance desse paciente chegar para você com um buraco ali onde você fez a apoptose é grande. Correção térmica tem que ser feita, tá? Eu tenho muitos clientes que chegam para mim com essa queixa. Fran, eu fiz, melhorou, mas aí ficou deformado o abdômen. Gente, não fez correção térmica, fez crio de qualquer jeito, vendeu área, fez uma área aí por R$500 e mandou o paciente para casa. Foi isso que aconteceu. E aí, realmente, ele não vai ter resultado. E você não vai ter resultado, você não vai encher sua agenda, porque esse paciente, da mesma forma que a notícia boa se propaga, a ruim também. Esse paciente falou para mais 10 pessoas que ali aconteceu isso. E aí você começa a perder paciente, a perder dinheiro, a perder credibilidade no mercado, por uma correção que é muito simples de ser feita. Muito, muito simples, de verdade. Então, faça correção térmica, iniba PPAR, desative fatores transcricionais, que seria a inibição do PPAR, ative mais TNF-alfa através da dupla reperfusão, que é um protocolo excelentíssimo. Dupla reperfusão, mais TNF-alfa, mais apoptose acontecendo, mais resultado eu dou para o meu cliente. Faça a dupla reperfusão da forma correta, no tempo correto, marcadinho no relógio. Conheça a máquina que você está trabalhando, saiba se ela está entregando na pele, no tecido, o que ela te prometeu ali na telinha ou o que o vendedor te prometeu. E use materiais de qualidade. Mantas de qualidade, com a Anvisa, tudo bem bonitinho, dentro do que tem que ser realmente para você entregar um resultado efetivo para o seu cliente, para que ele saia feliz, para que você saia feliz, para que ele fale bem de você, para que você enche a sua agenda, ganhe muito dinheiro com criolipólise, porque criolipólise dá dinheiro, mas principalmente que você ganhe muita credibilidade com a criolipólise que você está aplicando. Que quando um paciente fala seu nome, outro fala, nossa, conheço, ela é boa, pode ir, pode confiar. Ele é bom, pode ir, pode confiar. Ele faz um serviço bem feito, ele entende de fisiologia, ele sabe o que está fazendo com a máquina de criolipólise. Ele não vende só a área, ele não aluga só para ganhar dinheiro. Ele aluga para fazer e entregar bons resultados e mudar vidas e realmente mudar a autoestima e dar o que ele pode dar de melhor para o seu paciente, para o seu cliente. Seja esse profissional que tem brilho no olho ao fazer uma criolipólise bem feita, que tem brilho no olho a hora que você recebe seu paciente para um retorno de 10, 15, 20, 30 dias e você faz aquela foto e você fala, meu Deus, eu realmente entreguei aquilo que eu prometi na minha avaliação. E ser esse profissional, eu garanto para vocês, não é difícil. É estudar um pouquinho, é entender um pouquinho de fisiologia, é entender um pouquinho dos principais erros que você comete
para você começar a fazer o certo, o correto, o que entrega. É isso. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre os principais erros, dar uma luzinha para vocês aí do que dá para ser feito para não cometer esses erros. Eu sempre vou estar aqui dando dica para vocês no que eu puder ajudar. Então fiquem de olho no canal, se inscreva, dá sua curtida, porque nós estamos aqui para colaborar com o seu crescimento profissional, com o seu crescimento financeiro, e o que vocês precisarem, qualquer dúvida que tiverem, pode deixar aqui para mim que nós vamos responder, tá bom? Um beijo.